Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, você que acompanha nós agora neste momento, nós estamos aqui neste domingão, domingão abençoado, domingão muito quente, né? Glória a Deus, louvado seja o Senhor, nós temos mais uma oportunidade agora, quero convidar você neste momento, agora para você participar conosco, você interagir, você comentar, você compartilhar, pedir o seu apoio agora nesse instante, a sua atenção. Nós vamos hoje falar do Salmo 38, nós já estamos no Salmo 38. Essas reflexões que a gente faz, né, a respeito das Escrituras, que tem lições maravilhosas para a nossa vida, para nosso aprendizagem. Amém? Nós vamos dar início então. Daqui a pouquinho nós já vamos fazer uma oração. Eu tenho um hábito, irmãos, de trabalhar com o tema meu, o tema central, 40 minutos. A gente tem um estudo, né? Isso aí é um estudo já comprovado, o poder dos 30 minutos. São 30 minutos que pode fazer a diferença na nossa vida, né? Então, assim, tem 30 minutos, se a gente se empenhar, se dedicar mesmo àquilo que nós fazemos, tem um estudo que diz que é o momento que o cérebro está mais concentrado, né? Ele está mais focado, então ele consegue absorver mais coisas nesse período de 30 minutos. Depois ele começa já meio que cansar, já começa a ficar exaustivo. Então nós trabalhamos aqui com o tema de 40 minutos. As lives, e assim, eu não cronômetro não, viu, irmãos? Para a glória de Deus, é benção mesmo. Normalmente as lives duram em torno de 40, 42 minutos aí no máximo. Aí tem uns que duram menos, mas a ideia aqui, a intenção é nós aprendermos junto, né? Eu aprendo muito aqui quando eu estou falando, estudando e ministrando aqui as Escrituras. Amém? Então nós vamos orar agora neste momento. Quero convidar você na sua casa agora, a orar comigo um pouquinho agora, para a gente dar início então, tá bom? Pai querido, Pai amado, Senhor, aqui neste momento, agora, Senhor, nessa tarde, eu busco agora, Senhor, a Tua presença, meu Deus. Eu clamo agora, Pai querido, neste momento, Senhor, para que nós possamos agora, nesse instante, aprender, meu Deus, a respeito, Senhor, da Tua palavra. Senhor, eu te peço que o Senhor fale conosco, Senhor, que o Senhor toque agora em cada coração, Pai querido, cada pessoa, meu Deus, que vai participar, cada pessoa, meu Senhor, que está necessitado, meu Deus, de uma palavra, de uma instrução, algo da parte do Senhor. Nós vivemos um caos, nós vivemos dias extremamente difíceis, Senhor. Nós ligamos, Senhor, os noticiários, só coisas horríveis, cada vez mais piores, mais barbaridade, Senhor, acontecendo, desastre, desgraça, destruição. Então, mas se nós olharmos para o Senhor, olharmos para a Tua palavra, há promessas maravilhosas, meu Senhor. A Tua palavra, meu Deus, há coisas boas para nossas vidas, para enquanto nós vivermos aqui, vivermos o propósito do Senhor, vivermos para a glória de Jesus e podermos, Senhor, aleluia, termos uma vida abençoada, uma vida dirigida, uma vida guiada pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Então nos ajuda, Senhor. Fale conosco, Senhor. Derrama Tua graça, Senhor, aqui nessa tarde. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém? Então pega as escrituras, nós vamos meditar hoje no Salmo 38, salmo maravilhoso esse salmo que tem ensinamento maravilhoso. Hoje a internet está um pouco falhando aqui, né? Mas Deus vai dar graça aqui em nome do Senhor Jesus. Salmo 38. Nós vamos ler apenas o verso 11 hoje. Diz assim: meus companheiros e amigos me evitam por causa da doença que me aflige, e os meus vizinhos se mantêm à distância. Meus companheiros e amigos me evitam por causa da doença que me aflige, e os meus vizinhos se mantêm à distância. Hoje nós vamos falar a respeito de nós, aqui abandonados por seus amigos. Esse é o tema aqui que nós vamos abordar com o salmista Davi. Amém? Esse Salmo 38 é um salmo atribuído, né, ao rei Davi. Ele é um lamento, conhecido como um lamento penitencial. Então, ele tem o seu objetivo central de confessar ao Senhor a sua culpa, né? A culpa dos seus pecados, reconhecendo os seus erros. E explica também, esse Salmo 38, ele explica o peso do pecado, não é verdade? O peso do pecado em sua alma, né? E aí, os seus efeitos, que ele ocorre na alma do salmista. E aí ele expressa um profundo sofrimento que ele está sentindo neste momento. Amém? Então, se nós olharmos, o salmo ele vai girar em torno desse contexto, de um pecador aqui, confesso, que está sentindo o peso do pecado, está sentindo a culpa do pecado, e sentindo os efeitos em sua alma, sentindo o peso do pecado em sua alma, e aí ele busca, ele clama pela misericórdia do Senhor, para alcançar a misericórdia do Senhor. E aí nesse processo que ele está passando, nós vamos destacar aqui o momento a qual ele foi abandonado pelos seus amigos neste momento. Então nós vamos destacar aqui agora esse verso 11, né? Que diz assim, Salmo 38, verso 11. Meus companheiros e amigos me evitam por causa da doença que me aflige, e os meus vizinhos se mantêm à distância. Se nós observarmos a transliteração do texto original, a transliteração ela diz assim: os que me amam é os que me abandonam. Olha que profundo isso. Os que me amam. Quer dizer, deixa eu tentar trocar essa internet aqui, vamos ver se vai funcionar, porque tá só o sangue de Jesus. Os que me amam. Então veja como que nós temos bastante clareza do que realmente o salmista quer dizer, quer ensinar a nós. Porque quando ele está dizendo, a gente fala amigo, mas tem amigos e tem falsos amigos. Quando nós falamos de companheiro é todas aquelas pessoas que estão em nossa companhia, mas depois não está mais. Não é verdade? Então tem vezes que quando você é abandonado por um falso amigo, isso não tem impacto nenhum na sua vida de uma forma negativa. O impacto é o contrário. É bom, é benéfico para você quando um falso amigo te abandona. Quando falsos companheiros te abandonam. Só que o texto aqui realmente, o que ele quer nos ensinar, que o salmista está dizendo que nesse momento de dor, que neste momento de sofrimento,
neste momento que ele está passando por um momento de extrema dificuldade, ele vai dizer que é os que amam ele, é aqueles que me amam, é o que vai me abandonar. E aí, meu amigo, aí o peso é muito maior. O impacto na pessoa é muito mais grande. É assim ou não é? Você já viveu essa experiência? Já sentiu isso? Já ser abandonado por pessoas que te amam? E é pessoas que te amam de verdade, não é uma hipocrisia aqui. Nós não estamos falando de hipocrisia. Ah, mas se me ama, por que a pessoa ia me abandonar? Então ela não me ama. Não, ela te ama, mas ela é uma pessoa falha. É uma pessoa que erra, mas ela, todavia, porque ela errou, ela não deixa de te amar. E é por isso que dói mais na nossa alma. É por isso que machuca mais a nossa alma, fere mais o nosso coração. Porque aqui o salmista está dizendo, eu fui abandonado, aleluia, por aqueles que me amam. Porque veja, no momento de dificuldade, no momento de luta, às vezes o que a gente quer não é ajuda, é financeira. A gente não quer que ninguém resolva o problema para nós, porque isso vai deixar a gente mais fraco, certo? Nós nunca vamos aprender de fato o que nós temos que aprender nas lutas, nas dificuldades. Mas é tão bom você saber que você não está sozinho. Quando você passa por uma enfermidade, você saber que tem pessoas torcendo por você, pessoas ao seu lado. Quando você está passando por momentos difíceis, é tão gostoso você saber que você não está só, que tem pessoas torcendo pela tua vitória e não pelo teu fracasso. Não é verdade? É gostoso, né? Mas aí, nós vamos destacar aqui duas lições maravilhosas nesse texto. Duas lições que vai nos ensinar demais aqui. E aí eu quero que você redobre a atenção comigo aí com as escrituras abertas para a gente aprender junto. A primeira lição, o que Deus quer nos ensinar quando isso acontece conosco? Quando nós somos abandonados pelos nossos amigos. Qual que é a lição? Primeira lição que eu vou destacar aqui com vocês aqui nessa tarde. Não se entregue, presta atenção, isso é maravilhoso, isso é profundo isso. Não se entregue a sentimento de raiva, de vingança. Porque o salmista aqui ele está falando de pessoas que ele ama, que ama ele e que ele também tem afeto por essas pessoas. Então veja, se já não é o suficiente as lutas que ele está passando, as batalhas que ele está enfrentando, aí agora ele tem mais, vai se abrir mais uma luta em cima dessa que ele já está passando. E qual é a luta agora que ele vai abrir? A solidão. Ele tem que aprender a lidar com a solidão. E aí já, se não é extremamente difícil você enfrentar problemas, e aí agora você tem que lidar com a solidão, e mais ainda, o salmista agora ele tem que saber lidar para não criar sentimento de vingança, sentimento vingativo dessas pessoas que o abandonaram, pessoas que ele ama, pessoas que amam ele. E é o que nós temos que tomar cuidado todo dia. Todo dia. Todo dia. Nós temos que pedir a Deus para que o nosso coração não seja tomado. Porque você imagina como que você vai viver enfermo, você vai viver doente da sua alma. E aí, além de você já estar passando por outros problemas, não tem aquele ditado que fala que um problema puxa outro problema? E é verdade. Mas aqui o salmista, ele está com o objetivo de alcançar, aleluia, buscar a solução, de alcançar a vitória.
Ele não está com a intenção de deixar se envolver com todo esse processo que está passando e ele continuar aprisionado, continuar refém desses sentimentos. Sentimento de raiva, sentimento vingativo, porque toda hora você fica se martirizando, você fica torturando a sua alma. Ah, mas por que essa pessoa fez isso para mim? Ah, mas por que esse fulano virou as costas para mim? Lembra de Jesus. Para nós conseguirmos lidar com isso, nós precisamos lembrar de Jesus. Aleluia, Jesus, no seu momento mais dificultoso, no momento que ele foi mais exigido na sua vida, na sua missão, o que seus discípulos fizeram com ele? Até aqueles que mais eram chegados dele, o que fizeram? Abandonaram ele. Abandonaram ele. E ele tem até aquela sensação de que como se também o Pai, o próprio Pai, o Deus Todo-Poderoso, tivesse o abandonado na cruz. Né? Mas veja, nós não podemos, então, essa é uma lição maravilhosa que o texto vai nos ensinar. Não se entregue a sentimento de vingança, a sentimento de você, de revolta. Não, porque isso não vai te fazer bem. Isso não é o caminho para você obter a vitória. Agora, qual é a segunda lição? Qual é a segunda lição que a gente aprende agora? Nós aprendemos, e aí essa lição é maravilhosa. Essa lição ela é tremenda. É a respeito de nós, que Deus quer nos ensinar que por que o Senhor permite a solidão? Por que o salmista aqui está experimentando aqui dessa solidão, desse abandono? Sabe o que ele quer nos ensinar? Sabe o que ele estava ensinando ao salmista? Ele estava ensinando o salmista a ser mais íntimo do Senhor. Ser mais íntimo do Senhor. Nós precisamos buscar essa intimidade com Deus. Amém? Glória a Deus. E para nós buscarmos essa intimidade com Deus, o que nós precisamos? Tem momento que Deus precisa arrancar certas pessoas do nosso lado. É verdade ou não? Por quê? Porque nós ficamos muito na dependência de certas pessoas. Certas pessoas que a gente tem um certo relacionamento, uma certa confiança, uma certa dependência. E aí isso acaba às vezes nos impedindo de nós realmente sermos íntimos do Senhor. Então por isso que o Senhor permite muitas pessoas se afastarem de nós, e até pessoas que nos amam e nós amamos essas pessoas, para que nós nos tornemos mais íntimos do Senhor. É assim ou não é? Olha aqui que a Escritura diz, o Salmo 27, o verso 10. Salmo 27, o verso 10. Ainda que meu pai e ainda que a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. É o próprio salmista que está falando aqui, o salmista Davi, em outro salmo. Ele está trazendo que ainda que o pai e ainda que a mãe, pai e a mãe não nos ama, nos ama. Mas ainda que esses nos abandonem, todavia o Senhor, aleluia, o Deus Todo-Poderoso, glória a Deus, o Pai Celestial, o Pai Eterno, está sempre pronto para nos acolher, está sempre pronto para te acolher, aleluia. É só nós nos voltarmos para Ele, é só nós o buscarmos. Quando nós estivermos passando por isso, nós pedimos a misericórdia de Deus, clamamos pela misericórdia do Senhor. Senhor, não deixa, Senhor, sentimento de raiva, sentimento de vingança tomar conta do meu coração.
Senhor, eu quero me aproximar mais do Senhor. Aleluia, eu quero obter o teu perdão, eu quero obter a tua graça, eu quero vencer, Senhor, a doença, eu quero vencer esse momento de extrema aflição, de extrema angústia da minha alma. Então eu clamo, Senhor, a Ti, eu busco, Senhor, a Tua presença, Senhor, neste momento. Amém? E aí, para nós concluirmos agora, glória a Deus, veja bem, eu vou enfatizar de novo isso aqui, ó. Tenha certeza que as pessoas podem te abandonar. Até aquelas pessoas que amam você e amam de verdade. Aqui a transliteração está falando de pessoas que amam de verdade. Não é de falsidade, não. São pessoas que têm afeto de verdade por você. Só que são pessoas o quê? Pessoas falhas, pessoas imperfeitas, pessoas limitadas. Agora, o Deus Todo-Poderoso não. Aleluia. Então o salmista, quando ele está escrevendo essa experiência que ele estava passando, o momento onde que a culpa estava corroendo a sua alma, pesando na sua alma, isso provocando uma extrema angústia na sua alma, e aí ele tem que lidar com a solidão, só que ele entende que neste momento, aleluia, o que ele não pode deixar de fazer é deixar de buscar a misericórdia, é deixar de buscar a presença, é deixar de clamar pelo Deus vivo. Amém? Olha agora para nós concluirmos, Salmo 38, verso 15. Em Ti, Senhor, Salmo 38, verso 15. Em Ti, Senhor, espero. Tu me responderás, ó Senhor, meu Deus. Para encerrarmos então, irmãos, olha o que o salmista vai dizer. Está esperando em quem? Está esperando em Deus. Deus. Se eu e você ficarmos esperando nas pessoas, nós vamos nos decepcionar. E a decepção, ela vai provocar em nossa alma dores, vai provocar em nossa alma angústias, vai provocar em nossa alma amargura, enfermidades. Nós vamos ficar cada vez mais enfermos, nós vamos ficar cada vez mais fracos, nós vamos ficar cada vez mais sem o quê? E é o que nós vamos concluir agora. Qual é a lição para nós fecharmos agora? Sem esperança. O salmista, mesmo ele passando aqui por tudo que ele estava passando, mesmo ele enfrentando o peso do pecado, da culpa do pecado, mesmo ele tendo que lidar com enfermidades, porque diz que a angústia que ele sofreu foi tão terrível que ele ficou enfermo. E aí, além do mais, ele teve que lidar com o abandono dos seus amigos, daqueles que o amam de verdade. Mas mesmo em todo esse cenário, sabe o que ele não perdeu? A esperança. Aleluia. Sabe por que nós estamos, muitas das vezes, acorrentados? Porque tem nos faltado esperança, irmãos. Esperança. É isso que o salmista tinha, mas olha a declaração de esperança. Aleluia, ele diz: em Ti, Senhor, eu espero. É em Ti, Senhor, eu não espero no meu pai, eu não espero na minha mãe, eu não estou esperando na política, eu não estou esperando na psicologia, eu não estou esperando na medicina, eu não estou esperando na ciência, eu não estou esperando nos recursos, eu estou esperando no Senhor. Aleluia. Você pode declarar isso comigo nesta tarde? Em Ti, Senhor, eu espero. Aleluia, glória. Em Ti, Senhor, é que está a minha esperança. Aleluia. É isso que nós devemos encher o nosso coração. Encha o seu coração aqui nessa tarde de esperança, mas não espere nas coisas daqui.
Não espere nos recursos daqui. Enche o seu coração de esperança, mas em Deus. Que você vai ter a sua vida transformada, que você vai ter a sua casa transformada. Aleluia, que você vai alcançar a vitória em cima das suas lutas, das suas dificuldades. Em Ti, Senhor, espero, esperança. A esperança bíblica, qual que é o sentido da esperança bíblica? Esperança bíblica que eu estou falando, porque tem a palavra esperança do nosso vocabulário. Mas nós estamos falando aqui de uma esperança bíblica, apoiado nas Escrituras. E o que é essa esperança bíblica? O que ela nos ensina? Que nós entendemos que Deus fará no futuro o melhor para mim e o melhor para você e o melhor para o salmista, que ele fez o melhor para o salmista. Amém? A esperança no futuro. Mas em Deus, que Deus, aleluia, Ele tem reservado o melhor para nós. O melhor. Aquilo que meus olhos não viu, aquilo que os meus ouvidos não ouviu, aquilo que não chegou ao meu coração, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam, para aqueles que depositam nele a confiança, a esperança. Amém? Então nessa tarde, aí eu concluo 2 Reis. Olha, tem um texto aqui maravilhoso de exemplo, 2 Reis, no capítulo 6, diz assim, ó. Essa é uma passagem do profeta Eliseu. Diz assim o verso 15: No dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora da manhã e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: Ai, meu senhor, o que haveremos de fazer? Então presta atenção, o profeta Eliseu ali, ele levantou e havia um exército inimigo cercando para querer o destruir. E aí quando o servo do profeta lá, ele viu aquela situação, ele tremeu, ele perdeu a esperança. Por quê? Porque ele começou a olhar para as dificuldades, começou a permitir que a sua alma criasse sentimentos que anulasse a esperança. Aí o profeta diz assim, o profeta o acalmou, dizendo: não tenhas medo. Então o profeta ali, colocando a esperança de volta ao coração do seu servo e dizendo: não tenha medo, fique em paz. Aleluia, descansa no Senhor, porquanto são mais numerosos que estão conosco do que estão com Ele. Mas ali, olhando com os olhos natural, com a ótica humana, não tinha ninguém com o profeta e não tinha ninguém com o servo do profeta. Só que ali o profeta, aleluia, ele não está olhando com a ótica humana, o profeta está olhando com a ótica espiritual. É a mesma coisa o salmista lá. O salmista, mesmo diante daquele caos, mesmo diante da sua alma totalmente aflita, ele doente, ele enfermo por causa da culpa do pecado, mesmo aqueles que amam o abandonaram, ele não estava olhando com a ótica humana, estava olhando com os olhares espirituais. Para quem? No Senhor. E aqui é de igual modo. O profeta acalmou, dizendo: não tenhas medo, porquanto são mais numerosos que estão conosco do que estão com eles. Em seguida, agora olha o segredo: oração. É a oração que nós vamos conseguir encher o coração de esperança. A oração é que é a chave de tudo. A oração é que vai fazer nós olhar um olhar de esperança. Aí a oração, olha o que ele fez. E em seguida Eliseu orou suplicando: ó Senhor, abra os olhos dele, a fim de que consiga ver.
e o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Tá vendo? Aquele homem não estava vendo, por quê? Porque ele estava olhando as coisas com um olhar carnal. Então, é a mesma coisa o salmista. Muitas vezes nós não estamos conseguindo lidar com as coisas, nós não estamos conseguindo alcançar a vitória, por quê? Porque nós estamos olhando com o olhar carnal, com a nossa ótica humana das coisas, com a nossa visão limitada das coisas. Mas aqui, aleluia, o profeta Eliseu orou, oh glória, aleluia, ele conseguiu abrir os olhos espiritual. Amém? Que nós possamos abrir os nossos olhos espiritual. Que nós possamos, aleluia, olhar além da dor, olhar além das pessoas que nos abandonaram e ver o Senhor. E ver o Deus Todo-Poderoso cuidando de cada detalhe de nós. Tá bom? Então vamos orar. Quero fazer uma oração agora, aleluia, agradecendo a Deus, pedindo agora, igual o profeta, para Deus abrir os nossos olhos. Eu quero fazer uma oração agora como salmista, aleluia, em Ti, Senhor, eu espero, é em Ti. Eu sei, aleluia, que o Senhor há de me responder. Ainda, meu Deus, que meu pai e minha mãe me abandonaram. Ainda que o meu melhor amigo virou as costas para mim. Aquele que comia no mesmo prato que eu como. Aquele que frequentava a minha casa. Aquele que me abraçava. Aleluia. Mas mesmo assim eu vou esperar em Ti, Senhor, em Ti. Aleluia. E eu sei que o Senhor há de me responder. Deus respondeu o profeta Eliseu. Aleluia. E Deus vai responder você, vai me responder quando nós clamarmos, nós buscarmos a Deus e pedir para o Senhor. Aleluia. Fazer nós enxergar além daquilo que nós precisamos enxergar. Amém? Senhor, obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por essa palavra, Senhor, por essa instrução. Nós entendemos, meu Deus, que mesmo quando as pessoas nos abandonam, mesmo quando nós estamos em extrema solidão, mesmo quando nós estamos enfermos, passando por intensas batalhas, intensas lutas, há esperança, Senhor. Há esperanças de dias melhores. Há esperança de vitória. Há esperança de resposta da parte do Senhor. Só que para isso, Senhor, para isso, meu Pai, é necessário, Senhor, pararmos de enxergarmos com a ótica humana e começarmos a olhar com os olhos espirituais, olhar além da dor, além do sofrimento, além do momento aqui agora, e colocar o nosso olhar do futuro e vendo a manifestação do Senhor, e vendo a grandeza do Senhor, o poder do Senhor. Eu te clamo agora, Senhor, nessa tarde, abra, Senhor, nossos olhos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a pararmos de ficarmos esperando das pessoas, esperando em pastores, esperando em homens falhos, homens limitados, às vezes homens até com boas intenções, mas são homens falhos. É a experiência que o salmista experimentou, Senhor, mas que Ele está nos ensinando a olhar além, aleluia, a esperar somente em Ti, Senhor, que eu tenho certeza que no tempo oportuno o Senhor manifesta o Teu poder, o Senhor manifesta a Tua glória e mostra a Tua grandeza, meu Deus. Aleluia, eu te clamo, Senhor. Abra nossos olhos. Abra nossos olhos, mesmo na solidão, mesmo no abandono.
mesmo nós lidando com momentos de extrema dificuldade. Eu me lembro, Senhor, quando uma certa feita, a primeira vez que eu fui para a mesa de cirurgia, com 23 anos de idade, nunca tinha passado essa experiência. Naquele momento eu queria tanto que minha mãe estivesse ali ao meu lado comigo, Senhor. Aleluia. E eu em cima daquela maca, meu Deus, preocupado, intenso, nervoso, ansioso, com vontade de chorar. E eu me lembro que naquele momento o Senhor se manifestou naquele consultório. Aleluia, tua voz bradou ao meu coração. O Senhor segurando nas minhas mãos e a tua voz sussurrando no meu coração e dizendo: a sua mãe não pode estar, mas eu estou aqui, meu filho, eu cuido de você, eu vou com você, eu te sustento, eu te fortaleço. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nos sustenta, Senhor, essa pessoa, Pai. Mostra para ela, o Senhor está com ela. No nome do Senhor Jesus. Por favor, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Obrigado, viu? Deus abençoe. No nome do Senhor Jesus, um ótimo domingo, tá?